Oi pessoal, bem-vindos ao nosso programa Viver Mais. E hoje eu quero passar uma mensagem sobre Janeiro Branco, que visa a conscientização sobre cuidados com a nossa saúde mental. Quem cuida da mente, cuida da vida. Precisamos falar, estudar e alertar cada vez mais sobre isso. Precisamos estar atentos aos sinais, com a gente mesmo e com o nosso próximo, com quem amamos, principalmente nossa família, amigos. Saiba que muitas dessas doenças, elas precisam de gatilhos emocionais para se manifestarem. E na vida, a gente passa por diversas situações que podem acionar esse gatilho inconscientemente, como problemas emocionais, relações amorosas, situações desafiadoras. Muitas dessas doenças psiquiátricas, elas se tornam incapacitantes e graves, e se não tratadas, podem levar a quadros trágicos. Então não seja negligente em relação a isso. Quem precisar da sua ajuda, acolha, entenda, forneça sua escuta, seu tempo e seu cuidado. A compreensão e o amor salvam. Entenda que as pessoas têm dores diferentes, experiências de vida diferentes da sua. Independente de onde nasceu, de onde cresceu, não meça a dor de ninguém pela sua régua. Nenhuma dor é maior que a outra. Todas são devastadoras na mesma intensidade, porque cada um tem um limite e suporta até onde conseguem. Todas as doenças devem ser tratadas com a mesma seriedade. Então tenha empatia e atenção. E para você que está passando por isso, se cuide, procure um profissional da área, busque tratamento e saiba, você não está sozinho. Bom, e hoje o nosso programa está cheio de coisa boa que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Eu vou receber um cirurgião geral, um médico que faz cirurgia robótica, e ele vai explicar tudo isso pra gente em várias áreas da medicina. Fica aí, que é já já. Bom, e agora eu vou conversar com o Dr. Henrico Schneider. Ele é médico cirurgião geral, especialista em cirurgia robótica, e ele vai explicar um pouco pra gente sobre isso. Tudo bom? Tudo bom, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. E é um assunto que muita gente ainda não sabe, talvez, né? Acredito que é muito atual e a gente precisa informar, né? Porque a cirurgia, ela salva vidas, né? Eu falo muito sobre isso aqui. E a gente evoluir, né? Se atualizar é sempre muito importante para a nossa saúde e do próximo, né? Eu queria que você já explicasse para a gente o que seria, para as pessoas que ainda não sabem, o que seria a cirurgia robótica. Bom, a cirurgia robótica, ela nada mais é do que uma cirurgia realizada por um robô. Como que é isso, né? Não é o robô que opera. A gente faz uso da plataforma robótica, que é uma plataforma complexa. Ela é composta por três frações da plataforma. Uma que é o robô, que está diretamente relacionado com o paciente. É a parte da plataforma que trabalha dentro do paciente durante a cirurgia, que mexe as pinças e faz as dissecções. A outra é um carrinho que fica ao lado do paciente, contendo todas as questões energéticas envolvidas na cirurgia, parte de bisturi elétrico, a parte da câmera, a questão de gravação da cirurgia. E a outra é o console, que é onde o cirurgião fica propriamente durante a cirurgia. É uma parte mais robusta do processo robótico, que o cirurgião está imerso com o rosto dentro de uma tela, que dá uma visão 3D para o cirurgião do que está acontecendo durante a cirurgia, e ele tem o total comando dos braços robóticos por ali. Então eu consigo mexer os braços robóticos, pegar um tecido, fazer uma dissecção, retirar uma doença, toda por um local que está, a princípio, longe, entre aspas, do paciente, mas ainda assim dentro da sala cirúrgica. Uhum. Por exemplo, a gente que é leigo, você fala em robótico, é claro que a atualização muito mais, a gente vê muito mais avançada, né? E eu acredito que você vai me falar se é uma cirurgia mais segura ou se não tem diferença, se é só a tecnologia. Eu queria que você falasse pra gente. Mas tanto para o cirurgião quanto para o paciente, ela realmente ela fica mais segura, porque parece que são na mão de robôs, né? E vocês, né, manejando aqui, é difícil para a gente entender, né? É mais tranquilo até para vocês e para o paciente também? Ela é bem mais segura por diversos motivos, né? Primeiro que a plataforma robótica ela vai te proporcionar
a facilidade de resolução de casos mais complexos. Então, eu acho que a principal indicação de uma cirurgia robótica é para um caso complexo. Por que isso? O robô ele vai te proporcionar uma definição de imagem e a questão tridimensional, então você vai conseguir fazer uma cirurgia com menos sangramento. O paciente tende a ter menos hemorragias durante a cirurgia, tende a ser uma cirurgia mais limpa, com menos sangue, tem menos trauma para tecidos adjacentes ao tecido doente, então você consegue ter uma minuciosidade cirúrgica maior, você tem um detalhamento maior. Dentro da plataforma você tem algumas opções que você pode fazer, que vão te mostrar a irrigação daquele local que você está mexendo, então para você fazer costuras, às vezes intestinais, para você fazer anastomoses, que a gente chama, né, que são reconstruções das estruturas que a gente retira a doença e tem que reconstruir a anatomia, você consegue identificar se aquele tecido realmente é saudável ou se ele só parece saudável, mas na verdade tem um suprimento diminuído, sanguíneo, e você tem que mudar um pouco o seu plano cirúrgico. Então, para o paciente fica muito mais seguro, fica muito mais completo também, principalmente na parte oncológica, você consegue dar um detalhamento cirúrgico maior para aquele paciente. Eu já vou te perguntar, quais cirurgias podem ser feitas com a robótica hoje em dia? Olha, basicamente, eu não vou te falar todas porque o campo cirúrgico é muito amplo, né? Então, neurocirurgias não tem indicação de cirurgia robótica, é até meio que impossível de fazer, mas o robô ele, inicialmente foi criado para cirurgia cardíaca. A idealização do robô lá, 20, 30 anos atrás, ele veio por conta de uma tentativa de diminuir o trauma para as cirurgias cardíacas. Foi visto que a aplicabilidade do robô se encaixava muito bem na urologia, então os urologistas foram pioneiros na utilização da robótica. Antigamente, quando se fazia cirurgia por próstata, pela via convencional, o paciente tinha muito trauma, tinha muita dor, uma chance de incontinência, de impotência sexual até um pouco aumentada em relação à robótica. O robô trouxe um refinamento para isso. Depois que os urologistas conseguiram desenvolver isso, validar isso, os outros campos começaram a utilizar. Então a ginecologia veio para utilizar para os cânceres ginecológicos, a cirurgia geral, a cirurgia oncológica começou a utilizar para cirurgias bariátricas, para as hérnias mais complexas, doenças de parede abdominal que exigem uma habilidade, uma complexidade muito grande de ser realizada por videolaparoscopia, que eram realizadas por cirurgia convencional com cortes muito grandes, com prejuízo de funcionalidade para o paciente. Então, começou-se a entender que as outras especialidades tinham uma aplicação tão grande quanto a especialidade que foi a idealizadora do robô. E hoje, isso é até um tópico interessante, que muitas pessoas têm essa sedimentação de validez do robô para a urologia. Então, todo homem que você pergunta se tem algum problema na próstata, ele já automaticamente associa a cirurgia robótica. Mas a cirurgia geral e a cirurgia oncológica, ela vem crescendo muito em relação à utilização do robô, ainda de uma forma menos difundida. Os grandes centros, claro, já drenam pacientes que querem o robô desde sempre, sabendo que vai ser melhor para a doença que eles apresentam, mas as cidades um pouco adjacentes, que não têm tantas plataformas, talvez até como Santos, elas ainda carecem muito da informação para a população da aplicabilidade daquilo. Então, basicamente, para cirurgias de barriga, que a gente chama, né, cirurgia abdominal, cirurgia de parede abdominal, cirurgias oncológicas, a gente consegue ter a aplicação da robótica para todas. E eu ia te perguntar o acesso também, né? Que acredito que ainda é uma cirurgia mais cara. Sim. Ainda é, né, para alguns pacientes. E futuramente, você acredita até na cirurgia robótica, ela terá mais acesso, né, para a população em geral? Hoje, o grande limitador da cirurgia robótica na nossa prática, pelo menos que a gente identifica no consultório, é realmente a questão do custo. A ANS ainda não tem a cirurgia robótica dentro do rol de cirurgias cobertas como obrigatoriedade para os convênios. Então, a maioria dos convênios acaba nem cogitando a plataforma robótica para os problemas. O que alguns centros hoje conseguem fazer é fazer o upgrade robótico para uma cirurgia videolaparoscópica. O que é isso? O seu convênio seguradora ou até mesmo uma operadora que cobre um hospital que tenha a plataforma robótica, você pode fazer o uso dessa plataforma com um custeio do hospital, que seria como se fosse um aluguel daquele robô durante o período que você vai estar usando.
Como a ANS não tem isso no rol, os médicos também acabam não sendo remunerados pela cirurgia robótica. Então acaba existindo aí também um acordo de honorário particular para o paciente. Mas o grosseiro da internação, que acaba sendo hotelaria, a necessidade muitas vezes de uma terapia intensiva, que é cara no particular, o próprio procedimento cirúrgico de anestesia, sala cirúrgica, utilização dos materiais, isso muitas vezes o convênio acaba cobrindo pela questão laparoscópica que também está envolvida dentro da robótica. Então a robótica e a laparoscopia ela está meio que num campo um pouco misturado na questão técnica, mas sendo a robótica com esse limitante de ter um custo adicional. Esse custo adicional é variável, né? Claro, depende muito da complexidade cirúrgica, da equipe que está te operando, da quantidade de pessoas que tem na equipe, do hospital que você está escolhendo utilizar a plataforma robótica. Existe uma variação dessa taxa de acordo com a classificação do hospital. Você acha que esse é talvez o futuro da cirurgia em todos os Sim. Eu acho que se a gente for analisar a capital hoje já é um presente. Existe até uma dificuldade de agendamento de cirurgias robóticas pela questão da utilização do robô. Então você vai nos hospitais, os robôs eles estão sendo utilizados de forma diária e as cirurgias estão acontecendo de forma diária, apresentando resultados melhores. Se a gente for olhar os estudos que trazem a comparação da videolaparoscopia com a robótica, eles ainda pegam a robótica muito no começo e o cirurgião acaba tendo uma curva de aprendizado, né? Então, não tem ainda de uma forma teórica estudos que chancelam que o robô é realmente melhor. Mas daqui a alguns anos a gente vai conseguir ter um N cirúrgico maior e a gente vai conseguir ver e documentar que o pós-operatório dos pacientes foi melhor, as taxas de complicação foram melhores. Na questão da cirurgia bariátrica, a gente consegue operar super obesos, que antes tinham uma dificuldade muito grande de fazer a cirurgia por vídeo, pela questão da gordura abdominal, da dificuldade de manuseio dos tecidos. O robô ele traz esse refino. Falou também de laparoscopia, que você já utiliza na bariátrica, em outras cirurgias. Como que é essa relação? Auxilia? A robótica auxilia? Ou é uma ou outra? A laparoscopia, ela começou há muitos anos e como a robótica, no começo, ela teve muita resistência dos cirurgiões por ser uma coisa nova, né? Hoje em dia, não se fala muito mais em cirurgia convencional. A cirurgia convencional da atualidade é a videolaparoscopia. Até cirurgias por trauma, cirurgias de emergência, a gente pode utilizar da videolaparoscopia nas situações indicadas, né? E isso já traz benefícios para o paciente. Antigamente, sofria do mesmo problema que a robótica sofre hoje. A ANS não cobria no rol. E isso acabou entrando no rol da ANS com a evolução do procedimento. Então eu vejo que a robótica daqui a alguns anos vai acabar entrando no rol da ANS de uma forma natural. A laparoscopia e a robótica, elas podem ser usadas no mesmo procedimento. Existe o procedimento totalmente robótico, na qual eu não uso a laparoscopia e uso apenas a plataforma robótica. E existe um procedimento híbrido, na qual eu uso a plataforma robótica como principal atuante dentro da cirurgia e uso a videolaparoscopia como um auxiliar para fazer uma aspiração, ou eventualmente fazer um grampeamento, ou colocar algum fio lá dentro para o cirurgião. É importante frisar que dentro da cirurgia robótica, apesar do cirurgião principal estar fora de campo, operando o robô num console, existe uma equipe cirúrgica dentro de campo, estéril, em contato com o paciente. Então, essa equipe cirúrgica que está dentro de campo é o auxiliar, a instrumentadora, ou dois auxiliares, dependendo do porte cirúrgico, que são cirurgiões formados, especialistas também, muitas vezes até cirurgiões robóticos também que trabalham naquela mesma equipe. E aí, com essa sintonia, o cirurgião vai operando o robô e os auxiliares vão auxiliando com pinças manuseadas pela mão dos próprios auxiliares diretamente no paciente. Esse procedimento acaba sendo um procedimento híbrido, né? Ele não é completamente robótico. Mas a laparoscopia e a robótica, elas utilizam da mesma técnica cirúrgica, vamos colocar assim. Você precisa ter a injeção de gás carbônico dentro do abdômen para poder fazer a cavidade virtual que a gente usa, cheia de gás ali. Então, isso já é um princípio laparoscópico que a robótica também utiliza. Os furos que a gente utiliza na robótica para colocar o que a gente chama de trocáteres, que são os acessos que vão estar comunicando a cavidade do paciente com o braço robótico. O do robô é um pouco menor, são furos de 8 milímetros. Da laparoscopia a gente tem uma variância de 5 a 15 milímetros para os furos, né? A depender da situação e da necessidade.
Então, acaba que o processo de início cirúrgico é muito parecido. E aí, depois disso, quando a gente efetivamente acessa a cavidade, coloca o robô para começar a operar, aí sim isso vira uma coisa mais refinada. Mas o cirurgião que já tem contato com a videolaparoscopia, eu sinto que ele se adapta melhor à plataforma robótica. Mas o cirurgião que não faz videolaparoscopia, ele também consegue ter contato com a robótica. A robótica, é interessante frisar, ela não é uma coisa de acesso a todos. Para você fazer a cirurgia robótica, você tem que fazer um curso se especializando naquele tipo de cirurgia. Tá? Depois que você termina esse curso ele é inclusive coordenado pela empresa que criou o robô, que é a Intuitive, e essa empresa valida a sua prática, porque depois do curso você tem que fazer várias cirurgias com uma pessoa que chama Proctor. Ele é um cirurgião robótico com uma experiência já muito avançada, que supervisiona as suas cirurgias do lado de fora, ao seu lado, e consegue identificar se você está fazendo alguma coisa que está te trazendo mais dificuldade, se você realmente está apto a fazer aquele procedimento que você está fazendo. Então não é só um diploma de um curso. Ele tem todo um processo envolvido com diversas cirurgias, com bastante horas de treinamento em consoles de simulação. Sim, é muito importante, né? Tá lidando com vidas, né? Medicina... Não tem margem para erro, né? Claro que erros acontecem, Sim. né? Mas o quanto puder evitar, né? Com um profissional de excelência como você, né? Aliás, a gente sempre frisa aqui procurar um bom profissional, né? Que tenha feito os cursos certos, né? Que seja habilitado, porque hoje em dia tem muita gente olhando a internet, quer ficar igual e estética, enfim. E eu ia te perguntar, para a cirurgia robótica, quais doenças que existem contraindicações de pacientes que, esse não pode ir para essa cirurgia? Existe alguma coisa assim? As contraindicações da robótica são próximas das contraindicações da videolaparoscopia, né? A questão da injeção de gás carbônico dentro da cavidade abdominal, ela traz algumas alterações hemodinâmicas para o paciente. Então, uma grande contraindicação, por exemplo, tanto para a robótica quanto para a videolaparoscopia, seriam os pacientes com uma insuficiência cardíaca grave, que não vão tolerar aquele tipo de procedimento. A cirurgia aberta, apesar de todas as complicações de cortes maiores, traumas maiores, chances maiores de sangramento, querendo ou não, você está com a exposição dos órgãos de uma forma anatômica. Você não fez nenhuma alteração naquela barriga, você só cortou. Agora, quando você começa a fazer uma injeção de gás, a vídeo e a robótica, ela demanda alguns posicionamentos de mesa para que você consiga expor o campo que você vai trabalhar de uma forma mais adequada. Então, pacientes, por exemplo, que têm alguma alteração neurológica, que não vão tolerar ficar com a cabeça mais baixa do que o tronco durante muitas horas, podem ter uma contraindicação relativa para a cirurgia robótica ou até para a laparoscopia. Então, no final das contas, essas contraindicações são raras. A grande maioria dos pacientes que tem uma saúde relativamente bem cuidada ou que não tem muitos problemas de saúde associados, eles acabam podendo ser submetidos à cirurgia robótica. Eu acho que o que mais é interessante de frisar é a indicação. A contraindicação, ela é muito rara, então você consegue superindicar. Quando você tem uma superindicação, você começa a ter um procedimento, entre aspas, redundante. A aplicação que eu acho que vale a pena ser frisada são as cirurgias oncológicas. Para você corrigir um câncer, para você fazer a cirurgia de um câncer, a gente faz um procedimento chamado linfadenectomia. É um nome bonito para retirada de ínguas, de uma forma popular. A nossa gordura dentro do abdômen tem diversas ínguas que captam inflamações e que captam o câncer. E quanto mais ínguas você tira, melhor é a sua chance de não ter a doença sendo disseminada depois. Quando você entra pela videolaparoscopia para fazer uma cirurgia dessa, você consegue fazer já uma linfadenectomia muito boa, porque a videolaparoscopia está bastante avançada também. Mas quando você está falando de uma cirurgia robótica, você tem 100% de benefício em relação a vídeo. Você vai conseguir ver exatamente o limite que termina a gordura de um intestino e começa a gordura de outro, que não tem que ser mexida.
você vai conseguir ver exatamente aonde está a irrigação daquele intestino que você está mexendo, então você consegue fazer ligaduras vasculares com menos chance de sangramento, você consegue fazer uma costura do segmento que vai ficar dentro daquele paciente, sabendo que aquele segmento está recebendo sangue. Isso vai diminuir a chance de fístula, vai diminuir a chance de deiscência, que são duas complicações muito graves no pós-operatório de um paciente com câncer. Esse paciente ele vai conseguir voltar para as atividades diárias que ele tem que fazer, de caminhada, de reabilitação muitas vezes. Um dos principais problemas do tratamento do paciente com câncer é a falta de massa magra. Ele perde muito músculo, então o paciente não pode ficar acamado durante semanas, senão isso vai acabar perdendo mais músculo ainda e isso prejudica o pós-operatório. Quando você tem uma cirurgia que você faz, que pega esse paciente e reabilita ele de uma forma mais precoce, ele já está ganhando aí. Então, todos os aspectos que a gente consegue falar, eles acabam sendo positivos. E aí você me pergunta, ele não tem nenhum aspecto negativo, então, na cirurgia robótica? Ao meu ver, hoje, é o custo. Então, todos os outros aspectos, na minha opinião, são positivos. Vai me perguntar, não tem margem para erro, o robô ele não consegue ter alguma pane no software, alguma coisa, enfim, é uma máquina, né? Então, na verdade, o software que é criado, que foi criado, ele é tão bom que ele tem diversos mecanismos anti-erro. Então, mesmo que eu, às vezes, faça um movimento muito brusco, o robô não replica, ele só replica movimentos mais delicados, mais finos. Eu tenho uma posição das minhas mãos que ela tem que estar para o robô estar ativo. Eu tenho que colocar a minha cabeça dentro da tela, então eu estou inserido dentro da cirurgia. Se eu tiro a cabeça para falar com qualquer pessoa da sala para pedir alguma coisa, para pegar algum material, o robô ele fica estático, na mesma posição que ele estava. Ele elimina todos os meus tremores que eu possa ter. Então, às vezes, cirurgiões até um pouco mais idosos, que podem ter dificuldade na videolaparoscopia, o tremor ele é abolido pelo robô. Você está com as suas mãos tremendo fora do robô e a pinça robótica ela está fazendo os movimentos refinados e harmônicos. Além disso, você tem a replicação da mão humana dentro das pinças robóticas. Então, ela faz todo o movimento que a minha mão faria numa cirurgia convencional. São vários benefícios de uma cirurgia realmente de excelência, né? Que é o que a gente busca cada vez mais, né? Como eu falei. E o que eu ia te perguntar também era o pós-operatório, se é diferente, como que é? E também a preparação, que você falou mais ou menos, a preparação e o pós, né, dessa cirurgia. O pré-operatório ele é muito parecido com o pré-operatório de qualquer procedimento cirúrgico. Existem alguns exames que a gente tem que pedir, direcionados para cada patologia, para cada paciente, de acordo com as doenças que aquele paciente já tem. A preparação da cirurgia robótica em si, a gente normalmente usa meias antitrombo, mas isso também é aplicado para cirurgias abertas, para cirurgias videolaparoscópicas. Existem algumas fixações do paciente na mesa cirúrgica para que ele não tenha nenhum deslocamento durante a cirurgia robótica. Isso é muito importante porque o robô, como eu falei, ele fica parado. Se o corpo do paciente desloca na mesa, o robô ele continua parado. Então você acaba tendo uma força de tração dentro daquele paciente por uma máquina que está parada. Então a fixação do paciente na mesa cirúrgica é um dos passos mais importantes do pré-operatório. Muitas coisas acontecem com o paciente já anestesiado, que ainda não são parte do procedimento cirúrgico em si, mas que fazem parte da cirurgia como um todo. Sondagem vesical, para aquele paciente não ter a bexiga cheia, a própria intubação pelo anestesista, o procedimento anestésico, a questão do posicionamento dos braços para o anestesista poder ter acesso às veias do paciente, para poder manter uma boa anestesia. Isso também faz diferença quando o paciente acorda. A equipe cirúrgica ela tem que ser harmônica com a equipe de sala da enfermagem e com a equipe de anestesia, que normalmente acaba sendo uma grande equipe unificada de pessoas que já trabalham juntas há vários anos e que estão habituadas a fazer aqueles procedimentos. Depois dessas fixações, a gente vai para o procedimento principal em si, que é a própria cirurgia, e o pós-operatório ele acaba sendo um pouquinho diferente de uma cirurgia convencional. De acordo com a patologia que você está abordando, você tem diferentes nuances, mas de uma forma geral, a recuperação do paciente é mais curta, o tempo de recuperação, a sensação do paciente ter operado, muitas vezes, no pós-operatório imediato, ele acorda na recuperação anestésica perguntando que horas vai ser o procedimento que ele acabou de realizar. Então, muitas vezes, o paciente ele nem acredita que foi operado,
porque ele não sente nada e para ele aquilo é estranho. Você fala cirurgia robótica, mas é o cirurgião querendo cada vez mais proporcionar o melhor para o paciente, melhor qualidade de vida. A gente falou muito do Janeiro Branco de saúde mental, né, estar bem, e a saúde como um todo, né? Então o profissional ele quer buscar sempre novidades e técnicas para ajudar, para melhorar até num pós, para a pessoa se recuperar, para ficar bem, que como eu falei, é a saúde como um todo, né? Sem dúvida. Uma outra coisa interessante que é bacana de frisar, muitas vezes a cirurgia robótica, por proporcionar esse retorno mais precoce às atividades, tem indicações para pessoas super saudáveis. Então, um exemplo de um jogador de futebol que descobre uma hérnia, ou então um atleta de alto rendimento que tem uma diástase que incomoda. Essas pessoas que precisam voltar rápido para as atividades físicas, elas vão ter benefício da robótica também pela questão do detalhamento, de poder proporcionar a elas que voltem com mais segurança para os exercícios de treinamento, para os exercícios da rotina deles de alto rendimento, de uma forma mais curta do que uma cirurgia com corte, por exemplo. Então, menos tempo é um certo sofrimento, né, de recuperação, sempre evoluindo, né, que é melhor. Sem dúvida. Obrigada, esclareceu muita coisa, eu acredito que muita gente não sabe, né, atualizando cada vez mais a medicina, que eu falo muito aqui de medicina, que é salvar o outro, né, sempre cuidar do outro, né, e de nós mesmos, claro, é sempre um ato de amor, que é o que eu friso aqui. Obrigada pela participação, esclarecimento, passa seu contato, né, para quem quiser. Bom, obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui falando para vocês, tentando contribuir um pouquinho com informação, com conhecimento. Eu acho que o importante é você ter o conhecimento de que você pode buscar algo de melhor e que você faça com o profissional que você se identificou. O importante é você poder cuidar do seu problema da melhor forma disponível. Eu acho que a tecnologia está aí para ficar, ela não vai embora, ela vai estar cada vez mais detalhada, ela vai estar cada vez mais inserida no nosso meio social, no nosso meio de trabalho. Então, claro, com todas as regulamentações, todos os detalhamentos necessários, todas as supervisões necessárias para tentar trazer uma saúde melhor. Bom, meu Instagram ele é @Dr. Henrico Schneider. Eu faço alguns vídeos também lá para poder tentar manter as informações que eu consigo compartilhar com a população de uma forma até bem informal, bem bacana, eu acho. Eu atendo aqui em Santos também, eu tenho um sócio, meu sócio Dr. Fernando Iaeda também, o @ dele é Dr. Iaeda. Ele é cirurgião oncológico também, especialista em robótica. A gente tem atendimento aqui na Avenida Washington Luiz 316, no Elbor, ali do Canal 3. No Instagram tem todo o contato, tem a parte de agendamento, tem o contato que o paciente pode chegar a nós, né? E eu estou à disposição de todos que precisarem, que quiserem se tratar conosco, vai ser um prazer. É isso, gente, a medicina evoluindo, né? Para cuidar cada vez mais da nossa saúde como um todo, que é o mais importante. Estamos encerrando mais um programa muito especial, falando sobre esses assuntos tão interessantes, né? Eu quero agradecer mais uma vez vocês por estarem acompanhando a gente. Obrigada sempre por todo o carinho. A gente faz tudo para ajudar e auxiliar na sua saúde e no seu bem-estar. Agradecendo o Salão Espaço VIP, aqui de Santos, com a minha maquiadora Rafaela e minha cabeleireira Thaís, que sempre estão aqui arrasando na minha make e no meu cabelo. E sigam nossas redes sociais do programa, minhas redes oficiais também, que eu amo muito poder conversar e interagir bastante com vocês. Então mandem perguntas, opiniões, que tudo é muito importante realmente pra gente. Porque cuidar do outro, como eu sempre digo, é um ato de amor. Um grande beijo, fique com Deus e até lá!